L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal ne démange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Bora lá, galera, que eu tô mais enrolado que tudo nessa vida. Mas sabe por quê? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Você tava escutando Pra Acabar com o Juízo, o episódio... Qual episódio é esse? Eu não vou esquecer do porquê, que eu parei com o porquê, né? Essa narração é muito doida, né, cara? Calma aí que eu tô vendo primeiro qual episódio aqui. Nossa, canseira. Se a internet colaborar... Fica com barulho de rádio aí, que tá abrindo ainda aqui o Spotify for Podcasters. Esse é o episódio 163 do Para Acabar com o Juízo, sendo gravado agora, ao vivaço. E esse é o podcast de leitura semanal do Antiédipo, né? Que não tem nada que fazer. Hoje vai chegar na página 300, ou seja, vai demorar para acabar ainda, mas a página 300 é maneiro. E agora são 11h15, o horário da Catalunha e também da Espanha, né? E eu me perdi nos horários, nos atendimentos hoje por causa da ginástica olímpica, né, cara? Da ginástica artística que eu inventei de ver lá. Pô, a prata que vale ouro aí da Rebeca Andrade. Forte abraço, Rebeca. Parabéns. Se você está escutando Para Acabar com o Juízo, sabe que as pessoas que produzem esse programa torceram muito por você e torceram pra Simone Biles cair, assim, sem se machucar, só cair. Mas não rolou, né? Rolou uma prata aí, a Simone foi de virada, né? De alguma maneira foi uma certa virada da Simone que fez uma final roboticamente perfeita, né? Faltou paixão, aqueles assim, né? Faltou um je ne sais quoizinho, assim, não sei o que, um qual-se voo interessante ali que, enfim. Mas enfim, dia 1º de agosto, Olimpíada torando aqui, um calor dos infernos, temperatura batendo recorde aqui, eu que queria escapar dos invernos. Escapei demais até. E agora, isso aqui são 11h15 no Brasil, agora são 16h15, o que significa que o episódio ainda vai sair na quinta-feira, porque eu respeito o horário de Brasília. Então, bora lá. Eu vou botar aquele despertador maroto aqui para 11h20, 11h17, 11h37. E hoje eu vou pegar um ônibus 2h55 da madrugada para ir para Portugal. Nunca visitei Portugal, vou conhecer Lisboa e Porto. Vou lá ver de qual é. Num busão, porque eu não gosto de pegar avião. Acho que o avião estava até mais barato que o ônibus, eu prefiro ir de ônibus. E no Antiédipo aqui, que tem nada a ver com, sei lá se não tem nada a ver com Portugal, né? A gente parou na página 299, no meio do parágrafo, mas eu vou voltar para me recontextualizar, até porque essa seção que se chama Descodificação e Conjunção de Fluxos Descodificados, o cinismo, 3.9.2, ela é muito boa. Deixa eu deixar o gravador aberto, porque já fui enganado uma vez, né? Diz aquele ditado, me engane uma vez, o problema é seu, né? Você que foi filho da puta. Me engane 2 vezes, o problema é meu. E essa seção 3.9.2, ela é gigante, né? E muito boa. E aí eu voltei aqui para 298, se você acompanha lendo, se não, só acompanha essa doce voz arrocada do seu locutor. Ah, menino, esqueci de dizer, cara. Pô, próximo episódio eu falo com mais calma. Saiu, cara, foi lançado o meu livro pela Apris, chama... Eu falei, esse locutor que vos fala, eu lembrei que eu tenho um nome, né? E aí eu lembrei que agora tem um livro que chama Genealogia Clínica, Nietzsche, a Experiência do Sofrimento. Eu acho que tá legal o livro, cara. Eu li com tanto desgosto esses dias o livro, fica entre nós, tá, galera? Eu li muito de má vontade até o final, assim, o livro que eu achei péssimo, cara, do Attila Mbembe, que chama Brutalismo, né? Achei muito ruim mesmo, assim, infelizmente. Tem boas sacadas, mas o livro é ruim.
E aí eu fiquei pensando, caralho, agora eu botei um livro no mundo, né? Será que alguém vai sentir tanto desgosto pelo meu livro como eu senti pelo livro dos outros? Aí estou aberto a isso agora, né? O famoso, você acha que tá ruim, faz melhor, e agora eu tentei fazer. E aí estamos abertos aí. Então se você quiser criticar o livro, tá publicado pela editora Apris de Curitiba. Em breve eu vou pensar formas de divulgação, talvez eu faça um episódio especial, não sei se é esse espaço, né? Mas talvez eu faça um episódio especial de divulgação do livro, com, sei lá, uma conversa rápida sobre o que é o livro, né? Que é um tema interessante, assim, que fala bastante do Nietzsche, né? E fala bastante da história da formação da clínica e os jeitos diferentes de pensar a atividade clínica a partir do pensamento do Nietzsche, né? Tanto pensar a história da clínica quanto uma alternativa trágica clínica a partir do Nietzsche, grosso modo é isso. Um calhamaço, feliz, demorou muito tempo ficar pronto. Coisa de, se eu contabilizar tudo, demorou 8 anos pra ficar pronto. Que é pior ainda se ficar ruim, né? Se ficar uma bosta, você vai falar, caralho, maluco, demorou 8 anos pra fazer uma parada bosta. Mas tá no mundo, cara. Agora cabe a você considerar se é uma bosta ou não. A mim já não cabe mais. A mim já tá por... E ficou bonita a capa eu gostei muito. Eu não vi o livro físico ainda, porque ele chegou lá em São Paulo e não chegou pra mim, né? Chegou pra mim, mas não chegou na minha casa, porque eu não tô lá em São Paulo. Enfim. É isso, em breve mais notícias aí, que eu tenho que parar para pensar como fazer uma divulgação disso. E também, se você quiser a versão, aqui eu posso falar isso, se você quiser a versão digital do livro, eu posso te passar de graça, porque eu também tenho que pensar essa forma de distribuição alternativa, que eu sou super a favor, assim. Se você quiser piratear meu livro, eu vou ficar muito feliz, assim, de verdade. Se você quiser comprar, eu vou ficar feliz também, mas se você quiser piratear, porra, eu vou ficar muito feliz. Então, se você quiser a versão PDF dele, fala aqui com a gente, tá bom? Mas fica entre nós. Fica só, tá público aqui, mas ninguém ouve essa bosta não. Mas, porra, Ian, deixa eu dar uma folhada aí pra ver se eu quero comprar. Você não pede aí que tá integral lá. Beleza? Então, dito isso, em breve mais novidades, mas foi uma coisa que eu não podia deixar de passar 6 minutos de episódio, né? Espero que vocês gostem de muito trailer. Então, voltando lá na página 298 do Senhor Antiédipo, a gente tem no último parágrafo escrito assim: no coração do capital, Marx mostra, eu vou chutar que a gente já leu isso, mostra o encontro de 2 elementos principais, entre aspas. De um lado, o trabalhador desterritorializado, devendo um trabalhador livre e nu. O homem nu estava preso, o homem nu se libertou, o famoso e saudoso Dead Fish, tendo para vender a sua força de trabalho. Do outro, o dinheiro descodificado, devendo capital e capaz de comprá-la. Show de bola! Comprar a força de trabalho. Que esses 2 elementos provenham da segmentarização do Estado despótico em feudalidade e da decomposição do próprio sistema feudal e de seus estados, não nos dá ainda a conjunção extrínseca desses 2 fluxos, fluxo de produtores e fluxo de dinheiro. O encontro poderia não ter ocorrido. Os trabalhadores livres e o capital-dinheiro continuariam existindo virtualmente, entre aspas, cada qual ao seu lado. É que um desses elementos depende de uma transformação das estruturas agrárias constitutivas do antigo corpo social, enquanto o outro depende de uma série totalmente distinta, né, o dinheiro, né, que passa pelos mercadores e pelo usurário, que são os antigos agiotas e financiadores, né, tal como eles existem marginalmente nos poros desse antigo corpo do próprio feudalismo. Né. E tem um extenso comentário aqui, né, que eu vou pular, está no Ler o Capital, né, dessa conjunção específica. E mais, 2 pontos, agora sim, tamo aí. Cada um desses elementos põe em jogo vários processos de descodificação e de desterritorialização com origens muito diferentes. No caso do trabalhador livre, temos a desterritorialização do solo por privatização, a descodificação dos instrumentos de produção por apropriação, a privação dos meios de consumo por dissolução da família e da corporação, por fim, a descodificação do trabalhador em proveito do próprio trabalho ou da máquina. Legal, e ao mesmo tempo fica, para mim, né, sempre confuso, sempre não, fica bem confuso a diferença entre descodificação e desterritorialização no Antiédipo, né, que depois eles abandonam um pouco a coisa da descodificação, aqui que eles ficam reiterando muito, né, fluxos desterritorializados e descodificados do desejo, né, e em nenhum momento para muito para definir a porra do território, né, o código até que dá para sacar, mas o território, se não é geográfico, né, parece pouco. Mas vamos tentar ver aqui onde que eles colocam cada um dos termos. A meu ver é complicado, tá? Talvez para você não seja, mas para mim é. No caso do trabalhador livre, temos a desterritorialização do solo por privatização. É engraçado, né? Quando o solo se torna mais privado, ele está desterritorializado, né? Mas é porque isso, ele também
deixa de ser terra, né? O trabalhador deixa de ser parte do solo e se torna proprietário do solo. Então aqui você tem um elemento de desterritorialização. A descodificação dos instrumentos de produção por apropriação. Então, se tudo estava muito codificado, tudo estava muito designado, tudo estava com os códigos muito específicos dos instrumentos de produção, eles passam por uma apropriação no acúmulo burguês, né, dos meios de produção, assim que eu entendi. Mas por que não é uma desterritorialização, né? Porque eu acho que não se alteram os instrumentos, né? Eles só mudam o código de circulação social, talvez. A privação, aí eles seguem com outra palavra, né? Você já falou sobre desterritorialização, descodificação, a privação dos meios de consumo por dissolução da família e da corporação. Tá, tô entendendo menor acessibilidade aos meios de consumo, né? E essa independência do trabalhador livre e desterritorializado. E por fim, mais uma vez, a descodificação do trabalhador em proveito do próprio trabalho ou da máquina, onde isso também dá para entender, né? No caso do trabalhador livre, temos a desterritorialização do solo por privatização. Tá, aí tem uma descodificação do trabalhador, que talvez o código do que era ser trabalho, né? A maneira de registrar o trabalho muda em proveito do próprio trabalho, que agora não é mais uma pessoa, mas é muito mais a força de trabalho que está em jogo, né? Ou da própria máquina que ele consegue manipular. Assim que eu estou entendendo, diferente do esquema familiar e corporativista do feudalismo, ou, né, primitivo. No caso do capital, temos a desterritorialização. Aí, outra série, né, que o Deleuze gosta de série. Já no caso do capital, quais são as camadas, né? Temos a desterritorialização da riqueza por abstração monetária, quando você começa, estou entendendo, a equivaler as coisas à moeda, que ainda não é necessariamente capital. Isso é uma desterritorialização. Por que isso não é uma descodificação? Isso é uma desterritorialização. A descodificação dos fluxos de produção pelo capital mercantil, que o capital mercantil tem outros objetivos, né, que não a subsistência, talvez, que não o acúmulo nem a subsistência, mas o mercado. Então aqui você tem um fluxo de produção que ele perde seus códigos específicos. A descodificação dos estados pelo capital financeiro e pelas dívidas públicas, que você dá para entender também, né, tipo assim, como o Estado vai se endividando pelo capital financeiro e pela prestação de serviços, né, de alguma forma, uma financiarização do Estado, né, e aí um endividamento que o próprio Estado vai podendo adquirir, pelo que eu estou entendendo. E a descodificação dos meios de produção pela formação do capital industrial, etc. Vou tentar explicar. Mas, enfim, cara, se você entendeu por que um é descodificar, por que o outro é desterritorializar, porque eu acho que dá para ir entendendo, assim. Mas, ao mesmo tempo, não acho tão claro. Eu, né, na minha ignorância aqui. Só um segundo, vamos. Vejamos ainda mais detalhadamente como os elementos se encontram com a conjunção de todos os seus processos. Já não é a idade da crueldade nem do terror, mas a idade do cinismo, que é acompanhado por uma estranha piedade, porque ele estava também na seção, né? Tem o cinismo. E ambos constituem o humanismo. O cinismo é a imanência física do campo social, e a piedade é a manutenção de um Urstadt espiritualizado. O cinismo é o capital como meio de extorquir sobre o trabalho, mas a piedade é este mesmo capital como o capital Deus, de onde parecem emanar todas as forças de trabalho. Que esse tema do cinismo apareceu e da piedade também, não sei, mas tem a ver também com genealogia da moral, que a gente fala dessa piedade aí, dessa compaixão. Já na idade da crueldade tem o terror, crueldade da máquina territorial, terror da máquina despótica, mas a idade do cinismo, que é acompanhado por uma estranha piedade. Cinismo e piedade fazendo par, e ambos constituem o humanismo. O cinismo é a imanência física do campo social e a piedade é a manutenção de um estado espiritualizado. Tá. O cinismo é a imanência física do campo social, e eles estão falando que é a base do humanismo, né? Parece cinicamente um lugar que vai aos poucos dando liberdade liberando do autoritarismo, né, de alguma forma, do despotismo.
mas na verdade vai prendendo no próprio capital. E a piedade é a manutenção de um estado espiritualizado, pode-se entender, tipo, a piedade de um poder pastoral do estado que Foucault vai desenvolver depois. O cinismo é o capital como meio de extorquir sobre o trabalho, mas a piedade é esse mesmo capital como capital Deus, de onde parece emanar todas as forças de trabalho. Beleza. E aí a gente chegou na página 300, parabéns pra gente, tá, galera? Piu, 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 piu. Esta idade do cinismo é a da acumulação do capital, dado que este implica o tempo, precisamente para a conjunção de todos os fluxos descodificados e desterritorializados. Como Maurice Dobb mostrou, é preciso haver, no primeiro tempo, uma acumulação de títulos de propriedade, por exemplo, de terra, numa conjuntura favorável, no momento em que esses bens custem pouco, desintegração do sistema feudal. E é preciso haver um segundo... Esses dias eu escutei de alguém que o MASP pegou um monte de obra depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando a Europa estava falidaça, assim, né, então tem esses momentos que as coisas estão quebrando, estão falhando, e dá para juntar um monte, né, acumulação de propriedade, pensei nessas acumulações E eu ouvi a mesma coisa de Israel, na mesma semana eu ouvi uma coisa de Israel, né, de comprar arma também pra caralho, quando começou o Estado de Israel em 46. Uma acumulação de títulos de propriedade, por exemplo, de terra, numa conjuntura favorável, no momento em que esses bens custem pouco, desintegração do sistema feudal. É porque é quase como se erige um próximo sistema, se ergue um próximo sistema a partir dos tijolos, né, das ruínas dos anteriores. Né? E é preciso haver o segundo tempo, que estes bens são vendidos no momento de alta de preços, em condições que tornam particularmente interessante o investimento industrial. Entre aspas, entre parênteses e aspas, revolução dos preços, fecha aspas, reserva abundante de mão de obra, formação de proletariado, acesso fácil a fontes de matérias-primas, condições favoráveis, produção de instrumentos e máquinas, fecha parênteses, nota de rodapé 77, Maurice Dobb, estudo sobre o desenvolvimento do capitalismo. Legal, hein? Deixa eu ver se esse livro ele existe. Das coisas que me interessaria estudar, né? Sistema asiático e capítulo 3. Ele tem um livro chamado Teoria do Valor e Distribuição desde Adam Smith, mas não é esse caso, né? A Evolução do Capitalismo. Existe esse livro. Tá, R$ 229,90 na Amazon. Legal. Nossa, tá 44% de desconto, velho, que doideira. Mas deve ter um PDF da hora aí, né, dessa parada. Botei aqui na lista só pra, né, dizer que um dia talvez a gente vai ler essa coisa. Deixa aí. Seguindo o texto, depois da nota de rodapé 77, há todo tipo de fatores contingentes que favorecem essas conjunções. Então, é isso, né? Toda essa randomicização. Vocês veem que eles só não citam as invasões das Américas, né? E a acumulação das Américas. Os franceses, eles têm essa dificuldade de entender o acontecimento colonial, né? Filho da puta, por que será? Quantos encontros foram necessários para a formação da coisa? Inominável. Mas o efeito da conjunção é certamente o controle cada vez mais profundo da produção pelo capital. Essa é a parada, né? O efeito da conjunção desses fluxos territorializados descodificados é certamente o controle cada vez mais profundo da produção por quem? Por ele, o capital. A definição do capitalismo, do seu corte, a conjunção de todos os fluxos descodificados descentralizados, não se definem nem pelo capital comercial nem pelo capital financeiro, que são tão somente fluxos entre outros, legal, elementos entre outros, mas pelo capital industrial. Interessante. Por quê? Sem dúvida, o comerciante teve rapidamente uma ação sobre a produção, seja tornando-se industrial em ofícios fundados no comércio, seja fazendo os artesãos seus próprios intermediários ou empregados. Legal. Aí, entre parênteses, lutas contra as guildas e os monopólios. Fecha parênteses, ponto. Mas o capitalismo só começa, a máquina capitalista só está montada quando o capital se apropria diretamente da produção. E quando o capital financeiro e o capital mercantil nada mais são do que funções específicas correspondentes a uma divisão do trabalho no modo capitalista de produção geral, que talvez seja essa escala industrial, esse capital industrial. Né? Reencontramos, então, a produção de produções, a produção de registros, a produção de consumos.
como colocado no capítulo 1. Mais precisamente, encontramos estudo nessa conjunção de fluxos descodificados que faz do capital o novo corpo pleno social, ao passo que o capitalismo comercial e financeiro, nas suas formas primitivas, se instalava somente nos poros do antigo sócio, cujo modo de produção anterior ele não modificava. Então tem que entender o que é esse capitalismo, esse capital industrial, né? Não esse capital inicial, mas esse capital industrial. Ela dormiu no calor dos meus braços. Cara, e quando eu descobri que essa música é argentina, me deu mais raiva ainda, cara. Que ela é ruim em argentino e ruim, pior ainda em brasileiro, meu Deus. Que raiva. E a galera gosta muito dessa música na Argentina, fiquei puto. Aquele amor de música ligeira. Um negócio assim, né, que esse cara. 3.9.3, capital filiativo e capital de aliança. Vamos tentar entender essa porra aí, qual que é essa diferença aí. E é engraçado, né? Deu a entender também que tem uma consolidação do capitalismo que só aparece na indústria, né? Então todos esses fatores aí, inclusive esse da colonização das Américas, fica ali naquele stand-by, naquele miolo ali de transição mercantilista esquisita para eles, né? Mas vamos ver se é isso mesmo. Mesmo antes, aí tem um pouquinho de tempo agora, mas começar a leitura aqui da 301. Mesmo antes da máquina de produção capitalista estar montada, a mercadoria moeda opera uma descodificação dos fluxos por abstração. Beleza. Mesmo antes do capitalismo já tem a mercadoria moeda, né? Mas isso não ocorre da mesma maneira. Primeiramente, a troca simples escreve os produtos mercantis como os quanta particulares de uma unidade de trabalho abstrato. Vou repetir, primeiramente, a troca simples escreve os produtos mercantis como os quanta particulares de uma quantidade de uma unidade de trabalho abstrato. É o trabalho abstrato que, posto na relação de troca, forma a síntese disjuntiva do movimento aparente da mercadoria, pois ele se divide nos trabalhos qualificados aos quais corresponde tal ou qual quantum determinado. Beleza, isso aqui a gente vai ter que reler no próximo coisa, mas eu já vou avançando a leitura, não vou passar dessa página, também nem dá, eu acho. Mas só pra gente ir sondando e na semana que vem a gente pega. Porém, somente quando um, entre aspas, equivalente geral, fecha aspas, aparece como moeda, é que se chega ao reino da quantitas. Então tem quanta, quanto em quantitas. Quantidade que pode ter todo tipo de valores, todos os tipos de valores particulares, ou valer para todos os tipos de quanta. Nota do tradutor, os quanta, as quantidades, o quantum determinado. Os quanta, 2 pontos, as quantidades. Quantum, determinado, determinada quantidade. Reino de quantitas, reino da quantidade. Tá. Então ele deu uma traduzida aqui, né, do quanta, quantum e quantitas. Depois a gente volta no explicando também. Essa quantidade abstrata não deixa de ter um valor particular qualquer, embora só apareça ainda como uma relação de grandeza entre quanta, daí sua abstração. É nesse sentido que a relação de troca une formalmente... Aí tem o despertador. Só para final. É nesse sentido que a relação de troca une formalmente objetos parciais produzidos e mesmo escritos independentemente delas. Aí a gente segue daqui até para perceber como é que eles estão falando desse campo da inscrição aqui, né? Que talvez... Bom, tem o capital... Quais são os capitais que ele colocou? Será que dá para dividir desse jeito? Acho que não, né? Capital financeiro e mercantil, né? Não dá para colocar no campo da produção, da inscrição, do consumo, mas enfim, a gente tem que ver como que o industrial é que tem essa abrangência e efeito de abranger toda a produção. Beleza? Então a gente parou aqui na página 301, a gente volta do começo dessa sessão 3.9.3, o registro que hoje a gente leu aí, vocês podem botar no certificado de vocês, de escutadores do podcast, mas a gente volta daqui, tá bom? Semana que vem a gente se vê, se tudo der certo, lá de Portugal, provavelmente de Porto. Um beijo no seu coração, vem cá ler comigo e vamos torcer para Simone Biles cair mais uma vez e para Rebeca Andrade ser campeã do mundo de tudo. Beijo!